Hoje nós iremos aprender a definir as unidades de concentração, a expressar a concentração de soluções de diferentes maneiras, além de realizar a conversão entre as diversas formas de expressar a concentração. Então, o que seria concentração? Bem, nós podemos defini-la como sendo a medida da composição de um sistema com vários componentes. Como nós sabemos, uma solução é formada pelo menos por um soluto e o solvente. Então, a razão relativa dessas substâncias, dadas de diferentes maneiras, através de massa, da quantidade de matéria, de volume, etc., é sempre constante. E por isso nós dizemos que a concentração é uma propriedade intensiva e, portanto, não depende da quantidade da solução. Em outras palavras, a razão soluto, solvente, é sempre a mesma independente do volume levado em conta. A primeira unidade de concentração que nós iremos trabalhar é a porcentagem em massa. A porcentagem em massa nos diz qual a massa do componente de uma solução, ou seja, qual a massa do soluto, em relação à massa total da solução. Isso expresso em porcentagem. Portanto, para que nós possamos determinar a porcentagem em massa de uma solução, nós dividimos a massa do soluto pela massa da solução, multiplicando, claro, por 100%. Não esqueçam que as massas dos componentes, isto é, a massa do soluto e a massa da solução, devem estar sempre na mesma unidade. Vejamos um exemplo. Qual seria a massa de uma solução com concentração 5,75%, que contém uma massa de soluto, no caso o cloreto de lítio, equivalente a 1,6 gramas? Olha, quando nós dizemos que a concentração da solução é 5,75%, isso equivale a dizer que em 100 gramas da solução há 5,75 gramas de soluto. O que nós queremos saber aqui é qual é a quantidade da solução que terá exatamente a massa de soluto de 1,6 gramas. Então, ao multiplicarmos os extremos, nós vamos ter que a massa da solução requerida é igual a 100 gramas vezes 1,6 gramas dividido por 5,75 gramas. Isso dá 27,82 gramas. Isso equivale a dizer que se nós medirmos exatamente essa massa de solução, nela estará contido 1,6 gramas de cloreto de lítio. Algumas soluções contêm quantidades extremamente pequenas de solutos. Em situações como essa, é conveniente utilizarmos como unidade a parte por milhão, ou simplesmente ppm. Vamos observar um exemplo que vai nos ajudar a entender melhor essa definição. Bem, se nós partimos de uma amostra de 1 kg, representada aqui por esse sólido, ao dividirmos essa amostra em 1000 unidades, cada uma dessas unidades vai equivaler ao grama, ou 0,001 kg. Então, nós dizemos que isso equivale a 10 elevado a menos 3 kg, ou simplesmente a 1 grama. Se, a partir dessa amostra, nós fizermos uma nova subdivisão, nós vamos encontrar que cada nova unidade vai ter o equivalente a 0,00001 kg. Isso equivale a 1 miligrama. Então, 1/1000º de 1 kg é o que nós conhecemos ou o que nós definimos como sendo um ppm. Portanto, uma maneira prática de se referir a esses solutos que estão presentes em quantidades muito pequenas. Existem outras unidades de concentração semelhantes ao ppm, como é o caso do ppb, onde o quilograma seria dividido em 1 bilhão de vezes, e aí nós teríamos o equivalente a 10 elevado a menos 9 quilogramas. E ainda uma outra unidade de concentração que pode ser utilizada para substâncias que estão presentes em quantidades muito pequenas, como o ppt, sendo que para 1 kg o ppt equivale a 10 elevado a menos 12 kg. Isso seria equivalente a 1 nanograma, portanto quantidades extremamente pequenas. Então, uma forma prática de calcularmos a concentração em ppm é simplesmente dividir a massa do soluto pela massa da solução, considerando obviamente as mesmas unidades, e multiplicando por um fator de 10 elevado à sexta.
Uma outra forma é simplesmente nós utilizarmos as massas do soluto e da solução já nas unidades correspondentes, como o caso miligrama por quilograma ou micrograma por grama e assim por diante. Vejamos um exemplo envolvendo ppm. Qual seria a concentração de uma solução de sulfato de cobre em ppm em uma amostra de 2 kg de uma solução que contém 0,185 gramas de sulfato de cobre? Vejam, se nós utilizarmos as massas do soluto e da solução na mesma unidade, e para fazer isso nós convertemos a massa que está presente em gramas para quilograma. Nesse caso é bem simples, como 1 grama equivale a 10 elevado a menos 3 quilogramas, nós fazemos essa conversão de pronto e ao multiplicarmos pelo fator 10 elevado a sexta, nós encontramos 92,5 ppm. Utilizando a outra estratégia, ou seja, já convertendo as unidades para as unidades equivalentes a miligrama por quilograma, por exemplo, nesse caso aqui nós esquecemos o fator de conversão, convertemos a massa do soluto de gramas para miligrama. Para isso, basta a gente lembrar que 1000 miligramas equivale a 1 grama, então esse fator de conversão aqui permite que nós transformemos a massa de grama para miligrama. Então aqui nós vamos ter o resultado expresso em miligrama por quilograma, que como nós sabemos é o próprio ppm. Vejamos um outro exemplo. A água potável não pode conter mais do que 5 vezes 10 a menos 4 miligramas de mercúrio por grama de água. Quanto isso equivale em ppm? Bem, a concentração do mercúrio seria de 5 vezes 10 a menos 4 miligrama por grama. Para encontrarmos o equivalente a ppm, nós podemos converter as massas de soluto e solvente para miligrama por quilograma. No primeiro caso, essa situação já está satisfeita, enquanto no segundo caso, nós precisamos converter de grama para quilograma. Lembrando que 1 kg equivale a 1000 gramas, esse fator de conversão, quando multiplicado por 1 grama, nos dá a massa em quilograma. E, portanto, a concentração de mercúrio máxima em água seria 0,5 miligramas por quilograma, ou o equivalente a 0,5 ppm. Outra unidade importante no estudo de soluções é a fração molar. Observem um sistema que é constituído, ou uma solução que é constituída por 3 substâncias, aqui representadas por A, B e C. A fração molar vai ser representada pela letra X, e ela nos dá a relação entre a quantidade de uma dada substância em mols pelo total de substâncias também expresso em mols. Então, como nós sabemos que a quantidade de matéria, o número de mols, é a razão entre a massa e a massa molar, para que nós possamos encontrar a fração molar de cada um dos componentes, nós precisamos, antes de mais nada, encontrar a quantidade em mols de cada uma dessas substâncias. Então, para o sistema mostrado aqui no nosso exemplo, a fração molar de A é igual à quantidade de mols de A dividido pela quantidade total de mols, ou seja, a soma do número de mols de A, B e C. Da mesma forma, a substância B vai ter sua fração molar calculada pela quantidade de B em mols dividido pelo número total de mols, e a mesma coisa para a substância C. Uma propriedade interessante é que, por questões óbvias, a soma das frações molares que compõem um sistema, que compõem uma solução, deverá sempre ser igual a 1. Vejamos um exemplo. Quais as frações molares dos componentes de uma solução aquosa contendo 36,5 gramas de ácido clorídrico e 144 gramas de água? Para que nós possamos responder esse problema, nós vamos calcular o número de mols, primeiro do HCl, que é dado pela massa de HCl, 36,5 gramas, dividido pela sua massa molar, que nesse caso é 36,5 gramas por mol. Ao cancelarmos as unidades, nós encontramos o equivalente a 1 mol. E agora, para calcular o número de mols, ou a quantidade em mols de água, nós dividimos a sua massa, 144 gramas, pela massa molar, 18 gramas por mol, o que nos dá 8 mols. De posse dessas informações, nós podemos agora proceder ao cálculo das frações molares. A fração molar do HCl será dada pela quantidade HCl,
que é um mol, como nós acabamos de determinar, dividido pela quantidade total de mols. 1 mol de HCl e 8 mols de água. Isso vai dar um valor de 0,0111. Reparem que a fração molar é um valor adimensional, portanto não possui unidade. Como esse é um sistema binário, a soma das frações molares de HCl e de água tem que ser igual a 1. Logo, eu já posso deduzir que a fração molar da água vai ser equivalente a 0,889. Ou, se eu preferir fazer esse cálculo, basta dividir a quantidade de água em mols pela quantidade total, que dá esse valor. Lembre-se, é importante a gente fazer a conferência desse cálculo, simplesmente observando que a soma dessas frações molares é igual a 1.